Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa segunda aula do curso de Cartografia Temática com o uso do QGIS, uma realização do Laboratório de Análise Espacial do Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central. Pois bem, o objetivo dessa nossa aula hoje é explorar a interface gráfica do QGIS, conhecer um pouco sobre os seus comandos principais, que pode nos auxiliar aí durante o nosso processo de produção cartográfica. Lembrando que esse curso é um curso voltado exclusivamente para a cartografia temática, ou seja, várias das funções de análise que o SIG apresenta, né, que o QGIS possui, nós vamos utilizar apenas aquelas que podem nos auxiliar durante o processo de confecção de mapas. Então eu vou acessar aqui o QGIS, estou procurando aqui na minha área de trabalho o link de acesso, né, o ícone, estou acessando aqui. Pronto, acabei de abrir aqui o QGIS, essa é a cara inicial, sempre vem, quando a gente abre, aparece essa mensagem aqui das novidades, depois a gente pode desativar isso aqui, tá bom? Mas nós vamos agora criar um projeto, tá? Iniciar um projeto no SIG e conhecer um pouco dessas principais funcionalidades. Eu posso criar um novo projeto clicando nessa folhinha branca, tá? Ou mesmo clicando aqui no nome projeto e novo. Feito isso, eu tenho aqui um novo projeto, só que esse projeto ele está vazio, ele não tem nenhuma informação, apenas nós abrimos e criamos um projeto novo. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é dar um nome a esse projeto. Então nós vamos salvar esse projeto com um nome específico. Para isso eu posso simplesmente clicar aqui nesse disquetezinho, salvar projeto, ou vir aqui em projeto e salvar. Ele vai pedir que eu indique uma pasta no meu computador para salvar esse projeto. Eu criei uma pasta aqui no disco D, dentro de uma pasta chamada geoprocessamento. Eu criei uma pasta previamente chamada curso CART-TEM, né? Curso de Cartografia Temática. Vou dar um clique duplo e agora eu vou nomear nosso projeto. Eu vou chamar esse projeto de Intro QGIS. Tá? Observe que a extensão do projeto é QGZ. Vou clicar em salvar. Agora eu já tenho aqui na barra de título, né, o nome do nosso projeto. Uma coisa importante, sempre que a gente inicia um novo projeto no QGIS, é a gente indicar logo para o software qual é o sistema de referência que nós iremos trabalhar. O sistema de referência vocês já devem ter estudado lá em Cartografia 1, Cartografia Básica, que nós aqui no Brasil temos um sistema de referência oficial, que é o SIGAS 2000. Tá? Então, vamos configurar o nosso software para trabalhar com um sistema de referência e, obviamente, vamos optar por aquele que é oficial do Brasil. Então, clicando aqui em Projeto, nós podemos ir em Propriedades do projeto. Ao chegar aqui em Propriedades, nós teremos essa janela com umas guias aqui na parte da lateral esquerda, com várias informações importantes, mas o que nos interessa nesse momento é essa guia aqui, é SRC, que é Sistema de Referência de Coordenadas. O sistema de referência de coordenadas, no QGIS e em qualquer outro SIG, ele está organizado de duas formas. Nós temos os sistemas de coordenadas geográficas e nós temos os sistemas projetados, em que essas coordenadas são projetadas a partir de uma projeção específica. Tá? Então, nós vamos primeiro trabalhar com o sistema de coordenadas geográficas, adotando o SIGAS 2000, que é o sistema de referência oficial do Brasil. Então, se eu clicar aqui em Sistema de Referência Geográfica, eu clico nessa setinha, eu tenho listado aqui muitos sistemas de referência que são utilizados no Brasil e no mundo. Praticamente nenhum deles me interessa nesse momento, o que me interessa é o SIGAS 2000. Então eu vou usar aqui a barrinha lateral e vou descer até SIGAS. SIGAS 2000, tá? Achei, é esse aqui. É esse aqui que nós precisamos adotar.
Se você olhar aqui do lado direito, você vai ver que tem um código. Esse código é o 4674. Você pode anotar esse código depois, porque sempre que você precisar usar o Sigas 2000, ao invés de você sair procurando, como nós estamos fazendo nesse exato momento, você pode apenas digitar o código aqui no filtro, tá? Mas não é obrigado a decorar código. Tá tudo aqui, se você souber encontrar, você encontra. Tá? Então, eu apliquei aqui, deu OK. Agora o nosso sistema de referência já foi configurado, né? O nosso projeto já foi configurado para trabalhar com o Sigas 2000. Se você quiser conferir se está tudo correto, aqui no canto, no canto inferior direito, nós temos a informação do sistema de referência. Tem o EPSG e o código que diz respeito ao Sigas 2000. Se você deixar o mouse posicionado em cima, ele vai inclusive dizer o nome desse sistema de referência. Pronto, já configuramos o nosso sistema de referência. Lembrando que o Sigas 2000 ele vai trabalhar com coordenadas em grau, minuto e segundo, tá? Pois bem, então vamos adicionar logo nossa primeira camada vetorial aqui. Para isso, eu tenho os arquivos que já estavam presentes no meu computador. Eu vou só adicionar esses arquivos aqui. Nós teremos um momento em que vocês vão poder baixar esses dados direto do IBGE ou de qualquer outra base de dados, e eu vou explicar o caminho para se fazer isso. Mas no momento eu quero baixar o arquivo dos limites do Brasil, né, das unidades da Federação Brasileira. Então nós podemos fazer isso através dessa ferramenta aqui. Ó. Se eu deixar o mouse em cima, ele vai dizer que é o gerenciador de fonte de dados. Ok. Essa ferramenta ela também está disponível aqui. Camada, gerenciador de fonte de dados. Tá bom? Então, se essa ferramenta não está aqui imediatamente disponível, você pode acessar por aqui. Tá bom, então acessando o gerenciador de fonte de dados, ele vai abrir para a gente essa janela suspensa, onde nós temos aqui algumas possibilidades, né, de anexar informações ao nosso projeto. Se eu utilizo aqui navegador, eu tenho a opção de navegar aqui, ó, por exemplo, no meu HD, que é o HDD. Eu posso navegar por esse HD e encontrar, por exemplo, um arquivo que porventura eu já tenha armazenado aqui em uma pasta. Que eu vou pegar esse aqui, ó, que são os limites do Brasil. Brasil, unidade da Federação. Clico aqui, seleciono esse arquivo. Clique duplo, ele automaticamente já foi adicionado lá. Ó, já foi adicionado. Essa é uma possibilidade. Eu quero adicionar um outro arquivo, que é o limite do Piauí. Está aqui embaixo, ó, PI. É um arquivo que eu já tenho no meu computador. Só que eu vou acessar não por aqui. A gente já aprendeu como fazer por aqui, tá? Então, beleza. Vamos utilizar agora uma outra forma de inserir arquivo, que pode ajudar também vocês em determinado momento. Camada, adicionar camada. É uma outra opção. E eu posso vir aqui em adicionar a camada vetorial, já que o arquivo que eu quero adicionar é uma camada vetorial. Aparece dessa forma. Observe que a gente voltou para o mesmo local, ó. Tá vendo? Mas só fiz selecionar a opção de baixo agora, vetor. E ele pergunta se esse arquivo vetorial está em que formato. Se é um arquivo único, se é um diretório, se é um banco de dados, ou se é algum protocolo, né, para acesso por meio da internet. É um arquivo. Eu tenho um arquivo do limite do Piauí. Esse arquivo, a base de vetores aqui, ó, tem fonte, base de vetores e 3 pontinhos. Eu vou clicar aqui em 3 pontinhos e navegar no meu computador até a pasta que eu tenho armazenado. Então, eu já havia iniciado aqui o processo. Eu tenho um monte de arquivo aqui. Eu quero apenas o shapefile do Piauí, tá? Que é esse arquivo aqui que eu quero, ó, PI UF 2019, tá bom? Com a extensão .shp. Se você tiver dificuldade, depois eu explico que monte de arquivos são esses. Mas se você quiser ver apenas aqueles arquivos que você pode abrir, sugiro que você selecione aqui o tipo de arquivo
que nesse caso é um arquivo do tipo shapefile. Então aqui ele lista apenas os shapefiles. Quero abrir esse aqui. Clico, peço para abrir, ele me dá aqui algumas opções para eu conferir alguma coisa. Se não tiver nada para fazer, é só adicionar. Observe que mais um arquivo foi adicionado aqui. Então, uma vez que eu já tenho o projeto com o nome definido, com o sistema de coordenadas, sistema de referência, né, também definido, e eu já inseri dois arquivos aqui de uma base de dados que eu já tinha, agora nós podemos olhar aqui para essa barra de ferramentas e interagir com esse arquivo agora, né? Então, por exemplo, o que está marcado aqui com essa mãozinha é a ferramenta PAN, onde eu posso, com o botão esquerdo, segurar o mapa e colocar onde eu quiser. Nós temos as opções de zoom mais, para fazer ampliações, e temos as opções de zoom menos, para fazer reduções aqui da visualização. E se eu quiser voltar para a extensão original, eu posso clicar aqui e ver tudo, e ele automaticamente volta para a extensão original. Então imagine que você começou a dar um zoom negativo aqui, ou então usou o scroll do mouse, nessa rodinha do mouse. Você usou muito o scroll do mouse, perdeu o arquivo de vista. Não sabe onde é que ele está, não está conseguindo enxergar o arquivo para dar um zoom positivo. Você pode só clicar aqui em Full Extend, ele volta para ver tudo, né? Ele volta para a visualização original. Então, além dessas funções de zoom, nós temos a função aqui de aproximar para uma seleção específica, aproximar para uma camada específica, né? Por exemplo, eu vou selecionar aqui Piauí e vou clicar aqui. E ele já selecionou especificamente para essa camada. Posso clicar aqui de volta e eu vou dar um zoom negativo. Tá? Aqui eu tenho zoom para a última visualização, ou para a visualização anterior. Ele também tem isso aqui automatizado. Uma outra coisa legal é a seleção. Tá? Eu posso criar seleções aqui com essa ferramenta. Por exemplo, vou marcar aqui o arquivo Brasil, BRUF, vou deixar ele selecionado, porque eu vou fazer uma seleção sobre essa camada. E uso essa ferramenta aqui de seleção para selecionar uma área específica. Vou selecionar aqui Santa Catarina, tá? Se eu quiser dar um zoom para essa área, eu só preciso que eu venha aqui, ó, e peço para aproximar para a seleção. Porque já foi, né, já é uma ferramenta que aproxima para uma seleção específica. Quero retornar, de novo, clico aqui, ele volta para a visualização normal. Essa área está selecionada, se eu quiser tirar essa seleção dela, basta que eu clique aqui, ó, onde tem a figurinha de seleção, que são esses quadradinhos, com esse símbolo aqui do círculo cortado vermelho. Aí ele tira a seleção. Observe que se agora eu clico, ele não vai se aproximar para nada, porque não tem nenhuma camada selecionada. Pois bem, então agora a gente pode, já mexemos aqui com as ferramentas principais, vamos agora fazer um tour por outras funções. Aqui, por exemplo, em editar, eu tenho muitas opções que me permitem fazer edições sobre uma camada vetorial. Obviamente, elas estão todas desselecionadas, né, desativadas, na verdade, porque o arquivo ele não está em modo de edição. Tá? O arquivo está no modo visualização. Se eu quiser alterar essa geometria, eu posso colocar, por exemplo, eu seleciono a camada que eu quero e venho aqui, ó, nesse lápis e alterno para o modo de edição. Observem que quando eu faço isso, ó, algumas ferramentas aqui começam a se ativar. Tá, eu vou colocar aqui no modo de edição só para que vocês possam ver que agora aqui, ó, todas as ferramentas que antes estavam desativadas, elas estão ativadas agora. Isso aqui me permite fazer modificações em geometrias, mas eu não vou modificar as geometrias oficiais, né? Então, vou desmarcar aqui. Nessa parte de visão, nós temos aquelas funções que a gente já mostrou, de zoom, aproximar para a camada, ver tudo, tá?
e algumas outras coisas a mais aqui que talvez seja importante que a gente trabalhe com elas futuramente. E uma das coisas legais que às vezes pode acontecer é você, por acaso, vir aqui e fechar a área de camadas. E aí você fica sem ter como acessar as informações aqui. E aí, às vezes, isso pode ser um problema, mas é só você lembrar que tudo que você visualiza na interface gráfica do QGIS, você gerencia por a guia Visão. Então, é muito intuitivo. Se você deixou de ver alguma coisa, possivelmente alguma coisa aqui na guia Visão foi desativada. Como, por exemplo, essa área de camadas que eu acabei de desativar. Então, basta que você venha aqui em Visão, Painéis, e aí marque camadas. Aí ela volta a aparecer. Tá? Vamos ver o que é que tem mais lá nessa guia Visão. Ó, eu tenho caixa de ferramentas de processamento, navegador, ordem de camadas. Deixa eu marcar essa aqui, ó. Tá vendo? Ordem de camada. Então tudo que eu for ativando lá vai aparecendo aqui. Além da visão, nós temos aqui algumas funções de camada, onde a gente já viu algumas coisas aqui relacionadas a gerenciador de fonte de dados. Nós acabamos de abrir 2 arquivos usando essas funções. E tem algumas outras coisas aqui de copiar estilo, de copiar uma camada, edição, vou colocar uma camada em edição. Ó. Esse lápis aqui é o mesmo em que nós utilizamos ainda há pouco, para colocar o arquivo em modo de edição. Nós temos as funções de configuração de perfil, nós temos a customização aqui de projeções cartográficas, né? Vamos mexer com isso futuramente. Gerenciador de estilos. E saindo aqui das configurações, a gente chega na parte de análise vetorial. Está aqui, vetor. Então, a maioria das análises vetoriais mais comuns que a gente faz estão presentes aqui na guia vetor. Então, temos algumas funções de geoprocessamento, algumas operações direto com geometrias, análise de geometrias, enfim. Da mesma coisa para raster. Temos algumas funções específicas para dados matriciais, ou seja, imagens. Banco de dados aqui, base de dados, nos permite conectar com o banco de dados externos. O web nos permite consumir algum recurso web. A gente vai trabalhar com isso também. E malha, né, que é calculadora de malha, a gente pode utilizar aqui um conjunto, uma série de operações matemáticas sobre os dados também. E a gente tem aqui a função processar. Essa função processar, quando a gente clica nela, tem algumas opções e dentre elas tem caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas, como o próprio nome sugere, tem todas as ferramentas, né, as principais ferramentas que a gente utiliza comumente nos SIGs. Algumas delas são nativas do QGIS, todas essas que têm um símbolo do QGIS são nativas, mas nós temos algumas ferramentas que são de outros softwares, como o Saga GIS, como o GRAS, que são softwares que existem fora do QGIS, mas que o QGIS incorporou essas ferramentas devido devido à robustez delas, né, devido a serem ferramentas bastante utilizadas e reconhecidas aí no meio científico. Então, o QGIS também tem essas ferramentas de outros softwares aqui dentro. Então, basicamente, tudo que a gente precisa para fazer uma análise de dados está aqui dentro dessa caixa de ferramentas. Se porventura você está precisando de uma coisa, de uma ferramenta específica, e não encontra nada aqui dentro, tá? Que é difícil de acontecer, principalmente para a gente que está no nível básico aqui, praticamente tudo que a gente precisa está aqui. Mas alguma coisa específica que a gente queira que não esteja aqui, é possível que exista plugin que faça esse serviço para você. O que são plugins? Plugins são algumas ferramentas adicionais que são criadas por usuários. Então esses plugins, a gente encontra eles aqui nessa guia chamada de complementos.
onde a gente pode aqui gerenciar e instalar complementos, e ele vai se conectar ao repositório de plugins e, obviamente, vai listar para a gente aqui um conjunto de ferramentas, por exemplo, aqui, ó, não instalados. Não instalados é tudo que existe no repositório, que você pode utilizar em algum projeto, mas que não está aqui ainda. Você tem que instalar separadamente. Né? Instalar depois, aliás. Então, ó, se eu passar aqui o mouse e descer, tudo isso aqui são ferramentas que pode ser útil em algum projeto específico. Obviamente, a gente vai instalando isso de acordo com a necessidade que vai surgindo durante os nossos projetos. Tá? Então, essa parte aqui de complementos, ele aumenta o poder do software, ele te dá mais possibilidades de análise. Então nós temos aqui alguns que já vêm instalados, ó, tá? Os que estão instalados e com a marquinha aqui é porque eles já estão ativos e funcionando. Alguns precisam que a gente ative aqui, ó. Por exemplo, eu vou ativar agora o GRAS 7, ativar as funções do GRAS. Eu quero ativar as funções do GPS, ativar as funções de verificação de topologia, tá? Então funciona assim. Você pode estar instalado e desativado, ou não pode ter nem instalado ainda algum complemento. Eu vou desmarcar o GRAS que não vou precisar dele, então vai ficar só ocupando espaço na minha área de visualização. Então eu deixo para marcar apenas quando eu realmente vou utilizar. Beleza, então a gente já tem aqui uma série de conhecimentos sobre a interface gráfica do QGIS. Isso aqui ainda não é a interface de produção do mapa em si, né, de desenho, do layout do mapa. Aqui é onde a gente ainda está gerenciando o dado, né, selecionando os dados que a gente vai trabalhar. Aqui na parte de camadas, a gente está observando justamente nessa sequência. O Piauí está em cima do Brasil. Se por acaso eu colocar o Piauí debaixo do arquivo do Brasil, ó, eu deixo de ver o Piauí. Por quê? Porque agora, como a gente trabalha com a ideia de camadas, o Brasil tem uma extensão maior que o Piauí, está sobre ele, então eu não consigo ver o que é que está embaixo. Para eu conseguir ver o Piauí, eu tenho que jogar o Brasil para baixo e jogar o Piauí para cima. Tá bom? Então essa é a ideia de funcionamento. Eu posso abrir aqui uma série de outros arquivos, né? Deixa eu abrir aqui os limites municipais do Piauí. Também é um arquivo que eu já tenho aqui no meu banco de dados. Eu vou clicar aqui em camada e vou adicionar aliás, eu vou usar aqui o gerenciador de dados, que eu consigo chegar mais rápido, porque inclusive ele já deixou até previamente aberto aqui. Pronto, seleciono, clique duplo, o arquivo já apareceu aqui, ó. Posso fechar, tá vendo? Agora eu tenho a divisão municipal do Piauí. Se eu desmarcar, eu vejo os limites do Piauí. E se eu desmarcar, eu fico vendo só os limites das unidades da Federação do Brasil. Pois bem, então esse é o básico do básico de funções, né, de ferramentas que tem disponível aqui, aquelas que estão imediatamente visíveis. Então a gente pode selecionar ferramentas aqui, os painéis de visualização também a gente pode acessar por aqui, clicando com o botão direito em qualquer área vazia da barra de ferramentas. Ó, esses painéis aqui, ó, que a gente está vendo, são os mesmos que a gente acessa por aqui, ó, em visão, painéis, são as mesmas coisas praticamente. Tá? Aqui tem algumas ferramentas básicas. O que nós estamos vendo aqui de ícones diz respeito a essas ferramentas aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui digitalização avançada e vai aparecer uma série de ferramentas aqui que diz respeito à digitalização avançada. Então, se eu não quero ficar poluindo muito minha área de trabalho, eu venho e desmarco aquilo que não me é necessário. Tá bom? Então é isso, por enquanto, que nós temos para esse momento de conhecer um pouco dessa interface gráfica do
do QGIS. Mais detalhes sobre o uso específico de cada uma dessas funções, ou pelo menos aquelas que nos apoiam na produção cartográfica, a gente vai vendo ao longo das próximas aulas, tá bom?